Nessa aula em que vamos abordar trigonometria no GeoGebra, na primeira parte vamos construir uma circunferência trigonométrica, para em seguida, a partir dessa circunferência trigonométrica, obter funções trigonométricas. Vamos à primeira parte da nossa construção. Ao final da primeira parte da nossa construção, nós vamos obter uma figura como essa que aqui está. Eu vou clicar aqui no ponto A com o botão direito e vou animar. Então, para iniciar a construção da circunferência trigonométrica, vamos construir inicialmente um círculo centrado em 0, 0 e de raio 1. Então, para isso, na entrada, nós vamos digitar círculo, abro colchete, no ponto 0, 0 e de raio 1. Teclo Enter. Obtive um círculo que está exibido aqui na janela de visualização. Agora vou construir dois segmentos que vão representar o eixo horizontal e outro o eixo vertical. E esses segmentos vou construir também por meio de comandos na entrada. Então na entrada eu vou digitar segmento, abro colchete, pelo ponto menos 1.5,0 e o outro ponto vai ser o ponto 1.5,0. Essas coordenadas são para que o segmento ultrapasse o comprimento do diâmetro do círculo. Teclo Enter, obtive o primeiro segmento. Vou digitar o comando para construir o segundo segmento. Segmento, que vai de 0,-1.5 até 0,1.5. Teclo Enter. Os segmentos ficaram sobre os eixos. Então agora eu vou ocultar os eixos. Como você pode ver, os nossos segmentos fazem papel dos eixos. Então em cônica, clico em não exibir o rótulo. Clico no nome segmento e clico em exibir rótulo para que eles não sejam exibidos. Agora eu vou construir um ponto que terá coordenadas 0, 0. Então na entrada, vou digitar O igual a 0, 0. Teclo Enter e obtenho um ponto que está exibido na janela de visualização. Agora eu vou utilizar a ferramenta Ponto em Objeto e vou clicar na curva da circunferência ou sobre a circunferência e obtenho um ponto A. Vou construir mais um ponto e ele será o ponto B igual a 1, 0. Por meio da entrada eu vou digitar B igual a 1, 0. Como você pode ver, nós estamos usando formas diferentes para construir pontos aqui, com comandos ou com o mouse utilizando ferramentas da barra de ferramentas. Agora nós vamos construir uma semirreta tendo origem em O passando por A. Clico na ferramenta semirreta, clico no ponto O e clico no ponto A. À medida que o nosso ponto A percorrer sobre a circunferência, essa semirreta acompanha o ponto A. Agora eu vou construir um arco que tem centro em O e extremidades nos pontos A e B. Clico em arco circular. Clico em O. Agora em B, em seguida em A. E foi construído um arco E. Agora eu vou formatar o nosso arco. Clico aqui na janela de álgebra para selecionar o nosso arco. E aqui eu vou modificar a cor para vermelha. E a espessura eu vou modificar aqui para 7. E aí estão exibidas as modificações que acabamos de fazer. Agora então eu vou construir dois pontos. Um ponto C sobre o eixo horizontal e um ponto D sobre o eixo vertical. Só que esses pontos terão relação com o ponto A. Na entrada, para construir o ponto C, eu vou digitar C igual, abro parênteses, e vou digitar o seguinte, o x do C será igual ao x do A. E esse ponto terá a imagem 0, para que ele fique sobre o eixo horizontal. Teclo Enter, e ali está o ponto C. O ponto D será igual a 0, para que ele fique sobre o eixo vertical, e terá o mesmo y do ponto A. Teclo Enter. E ali está o ponto. Como podemos observar, à medida que a gente desloca o ponto A sobre a circunferência, as coordenadas dos pontos C e D também são modificadas. Eu vou construir então dois segmentos, um segmento DA e um segmento AC. Então clico na ferramenta Segmento, clico em D, em seguida em A, clico em A, em seguida em C. Construir um segmento F e um segmento G.
Agora eu vou formatar esses dois segmentos. Clico em F, seguro Shift, clico em G, clico com o botão direito e peço que os rótulos não sejam exibidos. Agora aqui, clico em um tom cinza mais claro, formato aqui para o primeiro pontilhado e aqui deixo com a espessura 1. Agora eu vou construir outros dois segmentos. Então clico novamente na ferramenta segmento e construo o segmento CO e OD. Então vou clicar no segmento H, segurar Shift e clicar em I para que ambos fiquem selecionados. Clico com o botão direito e clico em exibir rótulos e os rótulos estão ocultados. E agora clico aqui na opção e vou modificar a cor para azul. Vou modificar a espessura para 7. Como a gente pode ver, os dois segmentos ficaram em azul. Vou clicar somente no segmento H aqui na janela de álgebra e vou modificar a cor para verde. Então agora nós marcamos de forma diferente esses segmentos. Agora eu vou ocultar os rótulos dos pontos C, D e da nossa semirreta D. Então clico no ponto C e no ponto D e clico em exibir rótulo. Na semirreta D, também clico em exibir rótulo. E também no ponto O e clico em exibir rótulo. Agora eu vou fazer uma marcação do ângulo AOA. Então clico aqui em ângulo, clico no ponto B, clico aqui no ponto O e clico no ponto A. Aparece a marcação e a medida do ângulo. Então eu vou clicar sobre o ângulo e vou pedir para que o rótulo não seja exibido. Então nós temos aqui agora o arco E, um segmento verde e um segmento azul. Por último, eu vou ocultar o rótulo de A e de B. Ficaremos somente com o rótulo do arco E. E assim está concluída a primeira parte de nossa construção. Na segunda parte de nossa construção, nós vamos obter então uma construção na janela de visualização e uma segunda construção na janela de visualização 2. Clicando neste ponto, que é o ponto A, podemos animá-lo. E a gente pode ver que o arco é ampliado sobre a circunferência. E exibimos aqui também a função cosseno. E aqui, na segunda opção, exibimos a função seno. Vamos então realizar essa segunda parte da nossa construção. Assim, então, a partir do que construímos na primeira parte, vamos exibir a segunda janela de visualização. Mas antes disso, vamos diminuir aqui um pouco o zoom e vamos posicionar essa construção aqui na lateral da nossa janela. Vamos diminuir um pouquinho mais o zoom. Então aqui está a nossa circunferência trigonométrica. Agora clicamos em exibir janela de visualização 2. Controlamos a largura. Agora vamos posicionar os nossos eixos. Vamos fazer uma pequena modificação. Vamos mudar o eixo X para a unidade π/2. Então clicamos com o botão direito e em janela de visualização, vamos clicar no eixo X, vamos fixar a distância e vamos escolher a distância π/2. No eixo Y, vamos apenas fixar a distância. Fechamos. Se eu ampliar o zoom ou diminuir o zoom, você pode observar que as unidades ficam conservadas. No eixo Y fica a unidade 1 e no eixo X fica a unidade π/2. Com a nossa janela de visualização 2 ativa, nós vamos construir um ponto aqui que faz referência a objetos que estão construídos na janela de visualização 1. Então, aqui na entrada, eu vou digitar E igual a E minúsculo 0. Então, a abscissa desse ponto é o E minúsculo. E o E minúsculo é o comprimento do arco que construímos na janela de visualização 1. E a ordenada é 0 para que esse ponto fique sobre o eixo X. Teclo Enter. E o ponto foi construído na nossa janela de visualização 2. Agora eu vou construir um segmento que vai ligar o ponto 00 até o ponto E. Então eu vou digitar na entrada segmento, abre o colchete, do ponto 00 ao ponto E. Teclo Enter. Foi construído um segmento J na janela de visualização 2. Eu vou então copiar o estilo do arco E para o segmento J. Então clico na ferramenta Copiar estilo visual, clico em E na janela de álgebra e vou clicar aqui em J. Então foi copiado o estilo do arco
para o segmento 00E, ou o segmento J. Eu vou clicar com o botão direito sobre o segmento e vou ocultar o seu rótulo. Vou fazer o seguinte agora, vou modificar o meu arco E. Então, com o mouse, eu modifico o arco. Como a gente pode ver, quando ele está aqui formando um ângulo de 90 graus ou um arco de π sobre 2, o nosso ponto E está sobre π sobre 2. À medida que eu levo até aqui, ele está sobre π. À medida que eu levo até aqui, ele está sobre 3π sobre 2. E se a volta for completa, ele ficará sobre 2π. Para continuar nossa construção, eu vou exibir os rótulos dos pontos A, B, C, D e O. Clico com o botão direito e clico em exibir rótulo. Aí estão os rótulos dos nossos pontos. Agora eu vou construir um ponto F na janela de visualização 2. E o ponto F terá as seguintes coordenadas. F é igual a x do ponto E e o seu y será o x do ponto C. A abscissa do ponto F será o mesmo x do ponto E que está construído na janela de visualização 2. E o seu y será o x do ponto C que está construído na janela de visualização 1. Vou teclar Enter para ver o que acontece. Agora então eu vou fazer o seguinte. Copiar o estilo do segmento OC para o ponto F. Então clico em copiar estilo, clico em H e clico no ponto F. O ponto F ficou na cor azul, assim como é o segmento OC. Agora eu vou habilitar o rastro do meu ponto F. Clico com o botão direito e vou habilitar o rastro. E agora eu vou fazer o seguinte, vou animar o ponto A. Como a gente pode ver, à medida que o arco percorre a circunferência, o ponto F marca a extremidade na vertical. E com isso está sendo desenhada um trecho da nossa função cosseno. A animação foi pausada e agora eu vou construir um segundo ponto. E esse segundo ponto chamarei de G. G é igual a x de E, de maneira semelhante ao anterior, e o seu y será igual ao y de D, que faz referência à construção realizada na janela de visualização 1. Teclo Enter. E ali foi construído o nosso ponto G. Vou copiar o estilo do segmento OD para o ponto G. Clico aqui em copiar estilo, clico aqui no segmento I e clico no ponto G. Agora vou animar o ponto A com o rastro do ponto G habilitado. Habilito o rastro desse ponto e vou desabilitar o rastro do ponto F. Agora clico no ponto A e vou animar. À medida que o arco é ampliado, o nosso ponto G marca trecho da função seno. Então vou clicar aqui em parar a animação. Vamos desabilitar o rastro do ponto G. Então temos agora tanto o ponto F e o ponto G construído na janela de visualização 2. Agora eu vou construir duas funções na janela de visualização 2. Na entrada digito f_1 dependente de x igual a cosseno de x. Teclo Enter, aparece a função cosseno na janela de visualização 2. Agora eu vou construir a segunda função e vou chamá-la de f_2. f_2 em x é igual a seno de x. Teclo Enter e ali está a função seno de x. Agora eu vou copiar os estilos também para essas funções. Então clico em copiar estilo, clico aqui em I e clico na função F2. Novamente, clico em copiar estilo, clico em H e clico na função F1. Os estilos foram assim copiados para as nossas funções. Agora eu vou criar duas caixas para exibir e ocultar objetos. Para isso, clico em Caixa para exibir e esconder objeto. E clico aqui na janela de visualização 1. Abre essa caixa, onde eu devo digitar uma legenda. Vou digitar aqui então cosseno. E aqui selecione os objetos na construção ou escolha itens de uma lista. Vou clicar aqui na lista e vou selecionar então. A função cosseno é a função F. Então clico em F e também vou selecionar o ponto F.
clico em aplicar. Então cria aqui a caixa para exibir e esconder objeto. Vou clicar novamente com a ferramenta selecionada e para construir uma outra caixa para exibir e esconder objetos. Na legenda eu vou escrever seno de x. E na lista vou selecionar a função F2 e também vou selecionar o ponto G. Clico aplicar. Teclo ESC, vou reposicionar aqui então a minha caixa e agora vou clicar aqui em cosseno e vou clicar aqui em seno. Como a gente pode ver, quando as caixas estão selecionadas, as funções são exibidas. Clicando aqui em cosseno, a função é exibida na janela de visualização e o seu valor K, o valor booleano K, fica como verdadeiro. Se eu clicar aqui novamente, ao perder a seleção, o valor fica como falso. E a mesma coisa acontece com a caixa seno. O valor L fica como verdadeiro e a função fica exibida na janela de visualização. Vou tirar a exibição aqui e vou animar o ponto A. E com isso concluímos nossa construção.